bom dia a todos, bom dia queridos ouvintes. Estamos hoje então com vários assuntos, não só sobre plantas medicinais, mas também sobre agrotóxicos, né? Mas antes de tudo, gente, eu quero convidar todos para visitar o nosso site. Nós lançamos dia 7 o canal na internet www.saudedireito.com, que você pode tirar as suas dúvidas, tanto sobre plantas medicinais, como medicina clínica, como também na área de direito. Você pode saber sobre o direito do consumidor, direito do trabalhador, sobre medicina legal, perícias médicas. Esse site quem criou foi eu, o Dr. Cici e eu, que criamos para poder informar, né, tanto o cidadão comum como aos profissionais de saúde sobre a área de direito e a área de saúde. Então, www.saudedireito.com. E também fizemos novos folhetinhos. Agora tem até a minha propaganda aqui, né, no Rádio Triunfo, programa segunda-feira, 8h30 da manhã. E fizemos 2 folhetos lá na Gráfica Guará, com meu amigo ali, Aguinaldo. Um abração, Aguinaldo, muito obrigada. Um sobre emagreça com saúde e outro sobre plantas medicinais, o cuidado no uso das plantas medicinais. Acrescentamos algumas coisas, né, desde aquele antigo, melhoramos os folhetos. Eu vou deixar aqui com o Anderson Pena. Quem quiser vir pegar o folheto, pode pegar aqui com ele, viu? Então, muito obrigada a todos que... Agrotóxico, que é muito perigoso, né? Eu vou falar dos problemas que causam. Então, por isso que hoje em dia, isso é bom a gente ter a hortinha da gente em casa, viu? Porque a maioria dos alimentos tem agrotóxico. E isso ocorreu até essa pesquisa, porque depois que teve aquela denúncia da carne com papelão, com não sei o quê, a Anvisa resolveu fazer uma pesquisa, uma revisão geral nos alimentos aqui no Brasil. E ela descobriu que de 18 alimentos que foram examinados, 6 estavam contaminados com agrotóxico. Olha que horror, gente! E a Organização Mundial de Saúde já fez a estatística que no mundo mais de 500 milhões de pessoas são expostas a agrotóxico, tendo um total de 20 mil mortes por ano. E em países de terceiro mundo, como é o caso do nosso, da África, são 1 milhão de pessoas contaminadas, gente, por ano. Um horror. Não só o trabalhador rural ou quem manuseia, né, ali o agrotóxico, como nós também que comemos as frutas. Então, quais são esses produtos químicos? Pesticida, praguicida, formicida, herbicida, fungicida e os agrotóxicos. Então, por isso que muitas vezes você tem que pensar 2 ou 3 vezes antes de jogar ali para matar as formiguinhas. Porque você pode estar jogando um produto que vai causar mal à sua saúde e ainda vai também causar mal àquela planta que você vai usar, aquela verdura, aquele legume que você vai usar. Eu sempre falo aqui sobre aqueles produtos medicinais, com planta medicinal, que você pode utilizar também para poder matar fungo, matar mosquitinho, larva que dão muitas vezes ali na sua horta. Então, olha só o que a intoxicação por agrotóxico pode causar. Como eu disse, isso não só na pessoa que mexe diretamente com agrotóxico, como o alimento que nós temos. Até Anderson falou há pouco tempo que esse grande número de câncer que tem hoje no mundo é muito devido aos agrotóxicos nos alimentos. Então, olha o tanto de problema que pode dar agudo, né? Que é o problema que é ali imediato. Tontura, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, dificuldade respiratória, tremor, problemas na pele, no nariz, na garganta, olhos, convulsão, desmaio. Então isso tudo é que pode ocorrer assim que você ou manuseia um agrotóxico ou come uma fruta com muito agrotóxico. E tem também intoxicações crônicas. O que quer dizer isso? Intoxicações por longos períodos. Então pode gerar problemas gravíssimos, gente.
paralisia, lesões cerebrais, problemas hepáticos, né, que é do fígado, câncer, alterações comportamentais e em mulheres gestantes pode levar ao aborto ou uma formação fetal. Então vocês estão vendo que a questão dos agrotóxicos, né, eles podem causar muito mal, gente. Então quando você for manusear, for trabalhar com agrotóxico, tem que estar com EPI completo. O que é EPI? Equipamento de proteção individual, que é o que? Luva, bota, um macacão, a máscara, mas aquela máscara N4, N5, aquela que tem aquele filtro grandão, não é só aquela máscarazinha de pano, que ele não resolve nada. Capacete, óculos, tem que estar todo paramentado para poder utilizar o agrotóxico. E como eu disse, ele faz muito mal à nossa saúde, né? Causa diversos problemas hepáticos, problemas cerebrais, né? Pode causar câncer. Lá no Rio Grande do Norte, que é uma região que se planta muita fruta, né? É uma região que é de Fortaleza, Natal, você tem grandes fazendas com frutas, com hortifrutis. E lá usa muito agrotóxico. Então, quando nós trabalhamos lá e participamos de algumas reuniões sobre este assunto, falaram do grande número de câncer que tem no Rio Grande do Norte devido a isso. Tanto é que, Anderson, a melancia, melão, tudo isso que nós comemos aqui no Sudeste vem da região de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Só que, infelizmente, como as pessoas lá trabalham, a maioria dos trabalhadores rurais não usam o EPI, que é o equipamento de proteção individual, eles não põem luva, não põem capacete, não põem nada. Muitas vezes... Acho que é normal, hoje não passou mal, né? E acham que a desculpa que é o seguinte, por lá ser muito quente, eles acham que aquilo esquenta muito. Só que eles ficam, você vê muitas vezes jogando agrotóxicos de chinelo de dedo, bermuda, sem camisa, e aquilo infelizmente causam inúmeros problemas de saúde, mas inúmeros, gente, é a maior tristeza do índice altíssimo que tem de câncer e de outros problemas lá no Rio Grande do Norte, devido ao grande número de agrotóxico que é utilizado nas frutas que são vendidas. Então, como é que nós vamos fazer, né, Josi? Nossa senhora, tá tudo com agrotóxico, tá esse horror, como é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro falar, gente, dos legumes e das frutas que tem mais agrotóxico. Então essas que tem mais agrotóxico, o ideal é a gente plantar em casa, mesmo que seja em pouca quantidade, né? Eu já falei que não precisa fazer aquela horta enorme, não. Um pequeno canteiro, gente, um pequeno canteiro de horta, ou mesmo uma jardineira pequenininha, você consegue plantar muita coisa e aí produzindo dentro da sua casa, você tem certeza que não tem agrotóxico. Então, o primeirão que tá cheio de agrotóxico é o pimentão. Pimentão. Então, quem tem muitas vezes costume de comer pimentão com pimentão e salada, não come, gente. Evite pimentão e salada. Muitas vezes você vai em restaurante ou compra no supermercado pimentão, não utilize em salada. Utilize sempre refogado, que aí você diminui um pouco do agrotóxico. E plantar pimentão é super tranquilo, você pode fazer na sua casa. O segundo colocado é o morango. O morango tem um grande também, utiliza-se muito agrotóxico. Aí depois vem o pepino, a alface, olha, tudo isso é para plantar em casa. Cenoura, abacaxi. Eu tive até lá em Barão de Cocais um senhor que me mostrou uma horta linda que ele tem lá, tinha até abacaxi. Ou que vem da Ceasa, esses normalmente tem. O abacaxi é o ananás comunos. Temos também com muito agrotóxico, beterraba, couve, mamão, tomate tem muito agrotóxico, laranja, maçã, arroz, feijão, repolho, manga, cebola e batata. A batata é que menos tem aqui, ó. Batata é que você pode comprar tranquilo. Então vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, na sua hortinha, na sua casa, aquela que você vai fazer junto com planta medicinal. Você pode plantar o pimentão, a alface, a cenoura, a couve,
a beterraba, o tomate, a cebola. Isso tudo dá para você plantar na sua casa, junto com o manjericão, com a alfavaca, com a camomila, com a hortelã, que igual eu falei com vocês, hoje em dia nós sabemos que tem um consórcio de plantas. Então você plantando junto com as hortaliças, as plantas medicinais, uma ajuda a outra. As plantas medicinais ajudam a aumentar as vitaminas, né? E muitas vezes até o tamanho daquela verdura, e a verdura ajuda a aumentar o princípio ativo da planta medicinal. Beleza, então falamos, né, ô Josi, então como é que nós vamos fazer? Muitas vezes eu não tenho lugar para plantar, eu tenho que comprar, e eu gosto muito de usar verduras e legumes, né? Tô sempre comendo salada. Quais as dicas que nós vamos dar, então, para você tirar o máximo de agrotóxico daquela fruta, né? Ou daquele legume. Então, primeira coisa que eu achei super interessante, que eu não sabia, Anderson, é que você não deve, quando chega da compra, chega em casa e lavar todas aquelas legumes e todas aquelas frutas. Por quê? Essa umidade pode muitas vezes estragar muito mais fácil. Então é preferível você sempre deixar para lavar quando você for usar. Olha, e eu não sabia disso. Eu sempre chegava no supermercado e lavava tudo. Então não é o ideal, porque aquela umidade pode estragar a fruta mais rápido. Então você deixa para lavar sempre quando você for usar. E a fruta, isso, igual o Anderson falou. Como já é caro, o que a gente pode fazer para poder amenizar? Comer as frutas da época. Exatamente. Então, por exemplo, aqui em Santa Bárbara, que é pequenininho, se a gente olhar, tem várias casas que tem fruta. Então você consegue uma goiaba, uma laranja, abacate, mamão, manga. Isso tudo você consegue ali com os seus vizinhos, e para poder, muitas vezes, também não gastar muito. Tá todo mundo apertado, tem muita gente desempregada, nós estamos na... Elisandra tá falando lá, tem coentro, manjericão, funcho, cebolinha, melissa, isso, cana, tudo aqui na minha horta. Ótimo, parabéns aí. E pode colocar alface, pimentão, pode colocar tudo aí no meio, que vai ajudar demais da conta. E você vai poder se alimentar de forma segura. Que muitas vezes a pessoa para de comer carne e vai falar, não, agora eu virei vegetariano. Mas começa a comer só vegetal com agrotóxico. Então, quando você for utilizar, primeira coisa é lavar bem, viu, gente? Aquela fruta ou aquele legume. E depois você utilizar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio para 1 litro d'água. Mistura um pouquinho, deixa aquelas frutas, aqueles legumes ali por 15, 20 minutos, aí você já pode utilizar. E o ideal, como você compra, por exemplo, maçã, tomate, que compra em supermercado, está cheio de agrotóxico, o ideal é nós tirarmos a casca. Apesar da casca ter muita vitamina. Só que, como a quantidade de agrotóxico é muito grande, principalmente em casca fininha, como é o caso da beterraba, tem a casca fininha, da maçã, do tomate, casca fina, o agrotóxico entra mais ainda. Então, o ideal é você descascar, né, o tomate. O tomate normalmente a gente põe um pouquinho no fogo baixo, lá no fogão, e aquela pelinha toda tira e você arranca aquela pelinha. A maçã também você deve descascar, o pimentão também. Então, muito cuidado, gente, com esses legumes que eu falei. Lembrando que o pimentão é o primeiro, é o que tem mais agrotóxico. Olha, ele tem 91% de agrotóxico. Misericórdia, quase todo agrotóxico. Quase todo agrotóxico. E a batata é o melhor, a batata é o que tem menos agrotóxico. A batata, por exemplo, tá aqui, tá 0. Fica debaixo da terra, quietinha, ainda bem, a cebola também aqui. Então, muitas vezes os que ficam debaixo da terra tem menos, né? É manga, porque nós temos uma quantidade de manga muito grande no país, então com isso não há necessidade de usar tanto agrotóxico, mas vocês têm que tomar cuidado. Pimentão, alface, cenoura, beterraba, tomate, maçã. Vocês estão vendo que tudo que eu estou falando aqui tem como a gente ter no quintal de casa. Eu quero até mandar um abração. Eu dei uma palestra lá na sexta-feira no posto de saúde do Capim Cheiroso e no posto de saúde do centro. Foi a Patrícia, farmacêutica, que me levou lá.
Foi muito legal, teve uma participação enorme. Nós no Posto de Saúde do Centro, as meninas fizeram um café muito gostoso, enfeitaram tudo, super lindo, com um negocinho de planta medicinal. Levaram mais de 30 plantas, a sala ficou lotada, foi muito legal. E agora, dia 10, terça-feira, às 15h30, estarei no Posto de Saúde do São Benedito, lá em Barão de Cocais também, falando sobre plantas medicinais. Aproveitar e mandar um abração para meus amigos lá de Barão, né? O Fabrício Procópio, que está aí, vários dias está aí nos assistindo, né, pelo Facebook. A Leila Vital, Idaline Jorge, lá do Top Rio Idiomas. Você quer aprender a falar inglês ou espanhol direitinho, é só procurar o Top Rio, lá no bairro da Viúva. E a Graziele e Luciano, que são trabalhadores da Vale. Um beijão para vocês aí. O Sam é cheinha de agrotóxicos. Cheinha. Morando também. Detesto pimentão, já mandou aqui. Deixa eu ver quem mais está mandando. Deixa eu repetir as frutas aqui de novo. Então, o primeiro é pimentão, com mais agrotóxico. Depois vem o morango, pepino, alface. Alface tem 50% de agrotóxico. Olha, cenoura. Abacaxi também tem. Beterraba, 30 e tantos por cento de agrotóxico. Mamão. Nossa senhora, gente, é por isso que tem causado muito câncer, muito problema intestinal, muito problema de estômago. É por causa da alimentação, gente. Estão entupindo a gente de agrotóxico. Olha que horror, né? É ruim a gente saber disso, que a gente, de um lado você tem a carne que vem com papelão, do outro você vai tentar virar vegetariano, tá tudo com agrotóxico. Complicado. A carne é ruim, é vilã na alimentação ou não? Não. Por exemplo, você tem o peixe, que é o melhor. Depois você tem o frango sem a pele, que é também melhor. E depois você tem tanto a carne de boi quanto a carne de porco. Não pode ser uma carne muito gorda. Obviamente, aquela gordura da carne, ela vai criar problemas cardíacos, problemas na sua circulação. Mas a carne de boi mais magra é fundamental para a alimentação. Por isso que muitas vezes, Anderson, quando a pessoa muda e resolve se tornar vegetariana e para de comer carne, ela tem alguns problemas de saúde, sim. Muitas vezes essa mudança muito radical pode causar problemas de saúde. Então, se você pretende fazer uma mudança alimentar, né, você tem que procurar antes a sua nutricionista para poder saber se você pode de uma hora para outra mudar, porque às vezes se for radical demais, você causa problemas, porque a carne também faz bem e faz parte da estrutura do nosso corpo. Não é que não faz mal, exatamente, porque tudo igual eu falei, da palestra que eu falei lá em Barão de Cocais, tudo em excesso faz mal, água em excesso faz mal, comida em excesso faz mal. Então tudo que você usar, tomar planta demais, né, ficar tomando boldo loucamente, faz mal por quê? Porque você vai aumentar a sua pressão. Então tudo em excesso pode causar mal. O frango, qual que é a melhor forma da gente comer um frango? De qualquer, o negócio é tirar a pele. O problema é a pele. Mesmo ele fritinho? Pode ser. Adoro frango. Fritinho, assado, cozido, entendeu? Grelhado. Pode usar o frango. Frango e peixe. Peixe em Minas nós não temos tanto costume, mas o frango aqui é mais comum. Eu adoro frango frito. As vizinhas que fizer frango frito pode trazer pra mim na hora do almoço, gente. Faz antes, adianta. Aqui, ó. Vale um jeito antigo que a minha avó sempre falou. Comer de tudo que é simples, apenas um tiquinho. Isso, sua avó falou certo. Sua avó falou certo. Porque não tem aquele negócio, se isso faz mal. Porque se a gente for ver na realidade, tudo tá fazendo mal hoje em dia. Porque hoje em dia até o ar que a gente respira, que é todo poluído. Mas a gente não pode ficar de nóia, não. Ah, não vou comer isso, não vou comer aquilo, eu só vou comer isso, eu vou comer aquilo. Não é não. É como a avó do nosso ouvinte falou aí. É comer um pouquinho de tudo. Tem que ter arroz, feijão, uma saladinha, uma carne. Isso faz parte da alimentação. E já foi até comprovado, Anderson, que esse prato do brasileiro é o ideal, que é o arroz, o feijão, uma carne e uma verdura ou um legumes. Então, essa é a alimentação básica. Você não pode exagerar, porque exagerando você vai causar problema para você. Mas tem lugar que não come arroz. Não tem costume. Não, por exemplo, as alimentações variam demais. Por exemplo, você vai para a Índia é basicamente grãos.
eles comem a soja, o feijão, a lentilha, eles alimentam, tem muitas vezes outras alimentações. Lá também o arroz se come muito. Aí você vai para a África, tem outra alimentação. Você vai, por exemplo, para país que é mais frio, eles têm uma outra alimentação, muitas vezes mais em gordura, porque em local mais frio você tem que se alimentar mais de gordura. Então isso vai variando de lugar para lugar. Eu, por exemplo, nós moramos lá no Nordeste, lá a alimentação é completamente diferente da nossa. Lá eles comem cuscuz, tapioca, buchada de bode, sarapatel, é completamente diferente. Lá não tinha as alimentações que nós temos aqui. Por exemplo, angu não existe lá. Verdura, igual a gente tem muito aqui, couve, taioba, espinafre, lá era muito mais difícil você encontrar. Então a alimentação é bem diferente da nossa. Então depende de cada local o tipo de alimentação. O japonês come aquele arroz cru. Cru não, o peixe bem cru. cozido. Bem cozido, exatamente, arroz bem cozido. Arrozinho, e come muito peixe cru. O arroz muito cozido. Isso, fica quase empapado até. É melhor ele mais cozidinho? Não tem tanta diferença não. O que altera já é o feijão. O feijão, por exemplo, Anderson, a gente deve utilizá-lo sempre muito bem cozido. Por quê? O feijão mal cozido, ele dá problema de gases, ele dá muitas vezes dor de estômago. Então, se a pessoa já tem problema de flatulência, né, já fica peidando toda hora, Deus. Se comer o feijão mais mal cozido, nossa, ela vai peidar o dia inteiro, vai virar um... Ô, Pedorreiro, cozinha direitinho o feijão aí, viu? Direitinho o feijão. Então você já sabe, quando alguém chegar dando as flatulências aí na sua casa, aí pertinho aí, você já fala assim, ô fulano, cozinha direito. Você não fala com ele que peidou, você fala assim, ó, cozinha direito o feijão lá, faz favor, meu irmão. Já pegou. Olha, feijão bem cozido, mas inteiro ou batido, tem diferença? Não, mas tem que ser bem cozido, né, tem que ser bem cozido. Tem que ser bem cozido. O que mais temos para hoje? Quero mandar um abraço lá para Itabira, para Marcela e sua família, sua linda filhinha Lívia. Um beijão, Marcela. Para Ana Carolina, o pessoal do sapato ali, Help Sapataria. Não, ela é uma gracinha. Só peça fina. Trata a gente super bem. O sapato fica assim, do jeito que você pede, ela arruma até melhor. Um beijão, Carol, é ouvinte nossa lá também. Um abraço, Alisson, também. Direto, E pro pessoal do Profit, a Vera, Sinara, Bel, Zé, um abração. Eu tô dando um tempo aí, voltei lá pra minha hidroginástica, porque eu adoro água, adoro piscina. Tô lá com a Mariane e com minhas coleguinhas lá de hidroginástica, Marta, mas eu gostei muito do Profit. Vamos ver se final do ano eu volto a fazer uma ginástica pra vocês aí. E uma grande ouvinte nossa, que é a Dona Mercedes. Dona Mercedes é a mãe da Leide, lá do Essência Estética. Dona Mercedes está sempre ligada aí com a gente. Um abração. Agora nós vamos falar, gente, de um assunto que já me perguntaram várias vezes, sobre planta medicinal para insônia. Eu falei de algumas que nós temos aqui, né? Nós temos valeriana, nós temos a passiflora, que é o maracujá, nós temos as ervas cidreiras, né? Tanto o Simbopogos citratus, que é a erva cidreira capim, a Melissa officinalis, que é a erva cidreira rasteira, ou a Lípia alba, que é aquela erva cidreira de arboreto. Qualquer uma delas ajuda muito na insônia. Mas tem uma coisa muito legal, que é a melatonina. A melatonina, na realidade, ela é um hormônio produzido no nosso cérebro, pela glândula pineal, que esse hormônio ajuda, tipo assim, na hora que está começando a escurecer, vai aparecendo o sono da gente. E olha que interessante, quanto você vai ficando mais velho, vai diminuindo a produção dessa melatonina. É por isso que muitas vezes o idoso não consegue dormir direito. Aí os cientistas sintetizaram e bolaram essa melatonina sintética de 3 miligramas. Principalmente utilizada muito para atletas que precisam dormir, não podem de acordar com aquela ressaca que muitas vezes alguns medicamentos alopáticos causam para insônia, e também para gente que tem horário noturno, sabe? Que trabalha a noite inteira e tem que dormir de dia. Não afeta tanto a saúde, exatamente, né? Porque se você, por exemplo, trabalha de 0 hora e não consegue dormir de dia direito, porque muitas vezes está tudo claro, você acaba que aquilo, você fica pirado, você vai ficando só nervoso. Então a melatonina também ajuda muito esses funcionários, esses profissionais que atuam
no período noturno e que precisam dormir de dia. Só que a melatonina tem um detalhe, gente. Ei, sempre tem um detalhe, né, irmão? Você não pode tomar a melatonina e fazer uma coisa. Por exemplo, você chegou em casa, 7 horas da noite, tomou a melatonina, 3 miligramas, e foi arrumar, passar roupa, ou foi mexer no computador, ou foi fazer não sei o quê. Isso não pode, porque senão ela não vai atuar. E muitas vezes ela pode até dar queda de pressão e você fica meio tonto. Então o ideal é, você foi pra cama, deitou, você toma a melatonina e aguarda que daí a 1 hora mais ou menos você já está dormindo. Normalmente fica assistindo um pouquinho de TV, que normalmente a televisão dá sono, né? Pra mim, por exemplo, dá muito sono. Ou põe uma musiquinha para você tranquilizar e pode dormir. O tempo dela de atuação, Anderson, são 6 horas. Então a pessoa tem que ficar atenta ao seguinte: se você tomar melatonina muito cedo, por exemplo, 8 horas da noite, você faz as contas, você vai acordar de madrugada. Então por isso que é preferível você tomar a melatonina mais tarde, lá pelas 10 horas da noite, por aí você toma a melatonina, que aí você já tranquiliza e consegue dormir. Mas não tem problema, por exemplo, meu caso, eu tenho um problema seríssimo, que é de não conseguir dormir cedo. Eu durmo todo dia aí 11, meia-noite. Isso. Né? Mas não tem problema, mas eu tenho que acordar cedo. Não, você pode tomar aí 11 horas da noite, você pode tomar melatonina. Quando é meia-noite no máximo, você já está dormindo. No outro dia, 6 horas da manhã, você vê que você faz, seu olho, pá. Você já acorda e acorda, beleza. Beleza. Mas aí 6 horas da manhã, Agora, pode trabalhar. Aí não adianta, porque já chegou atrasado. Não, então ele tem que tomar mais cedo, tem que acordar 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. Tem gente que dorme, beleza. 11 horas. Mas eu, por exemplo, tenho problema, principalmente agora durante a menopausa, a gente tem muita insônia. As palestras que eu tenho feito lá em Barão é sobre planta medicinal e sobre a menopausa também, porque nós estamos aproveitando que estamos no Outubro Rosa, estamos discutindo sobre câncer de mama e falando também da menopausa. Então a insônia, que é muito comum na menopausa, você tomando aí a melatonina, ela ajuda muito. E aonde eu vou achar isso, Josi? Olha, eu conversei com a Sinara lá do Empório Nutri, você sabe onde é? Ali em frente àquela farmácia que você faz propaganda. Fármacos. Fármacos, Rede Nova. Rede Nova. O Empório Nutri, você pode ir lá com a Sinara e falar: ó, Sinara, a Josi falou no programa dela que é só vir aqui que você vai encomendar a melatonina pra gente, 3 miligramas. Aí pode ir lá na Sinara, e a Sinara tem um monte de coisa lá que eu vi. Ela tem o chá verde, ela tem um monte de planta medicinal. Então, se precisando de planta medicinal também de melatonina, além da alquimia, você tem o Empório Nutri, que tem inúmeras plantas medicinais, e o que não tiver, você pode pedir que a Sinara consegue encomendá-la de Belo Horizonte para você. Então, isso aqui vai ajudar muito nessa insônia que ocorre, que a pessoa muitas vezes, como eu disse, você tem que dormir bem, porque se você não dorme bem, você acorda mais nervoso, acorda mais agitado, e aqui o seu dia normalmente não produz nada e acaba que embanana tudo. Então o ideal é você dormir beleza, tranquilamente. É isso aí, Elcinho, doido com as gatinhas da barba, né? Gostou. É brinquedo. Aqui, olha que interessante que eu vi, Anderson, tem plantas que nós sabemos, gente, que além de ter o efeito terapêutico, né, dela curar algumas doenças ou amenizar algumas doenças, ela pode ser usada na cozinha também. Olha que legal. Nós temos os citros, que é o limão, né, que utilizamos o limão muitas vezes para quando você está muito gripado, né, você pode fazer um chá de limão. Lembrando que não pode ser utilizado diariamente. Não existe essa de tomar água com limão para emagrecer. Isso você vai arrumar uma úlcera, você vai arrumar uma perda de minerais, né, e no seu organismo. Então cuidado, o limão não pode ser usado diariamente não. Então além de você usar ele para suco, você pode utilizá-lo para o caso de resfriados e gripe. Temos também a Stacks bizantina, que é o que? A sálvia. Ou ela, que tem duas sálvias, tem as sálvias officinalis, que é aquela que não tem pelinho, e tem essa sálvia que é pulmonária, orelha de lebre, que é aquela que é mais peludinha. E ela é utilizada também como tira-gosto. Você pode pegar ela, colocar no ovo batido, no fubá, fritar, que fica 10, gente. Eu vi isso no barzinho em Catas Altas que abriu agora.
naquela parte de baixo lá daquela pracinha da igreja, lá embaixo tem um barzinho novinho, um cara super gente boa, um barzinho excelente, todo enfeitado com chitão, e ele nos serviu essa sálvia que eles chamam de peixinho, parece um peixinho, você frita e serve excelente, viu gente? Então você vê que a sálvia, você utiliza ela para o problema normalmente da mucosa oral, se você tem alguma afta, algum moscado na boca, ou fez cirurgia na boca, você pode fazer a infusão da sálvia, né? Jogou água fervendo em cima, tampou e abafou, e pode fazer o bochecho depois dela fria, que ela auxilia muito. E você pode também comer ela dessa forma que eu falei, que fica uma delícia. Temos o óssimo basílico, que é o manjericão, ou a alfavaca, que é os nomes populares dele. Além de ser excelente para resfriados e gripe, nós também utilizamos na alimentação. Você temperar uma comida com alfavaca, com manjericão, gente, fica uma delícia. Uma pizza, aquela pizza margarita que vem com tomate, queijo e manjericão em cima, nossa, fica 10. Tem alguma planta medicinal para cansaço mental? Todo mundo? Tem. E quando eu acordo eu sinto o corpo muito cansado, parece que nem dormi. Então o negócio é o seguinte, você tem que ver. Porque, por exemplo, para cansaço mental, você tem tanto o guaraná, que é a Paulinha cupana, quanto tem também a ginkgo biloba, que são 2 para cansaço mental. Só que, por exemplo, o guaraná, você não pode tomar ele depois de 4 horas da tarde, porque senão você não vai dormir direito. E muitas vezes você está dormindo mal. O que está te deixando, acordando cansado, é que você, muitas vezes, a gente dorme, Anderson, tem muito pesadelo, tem muito sonho ruim, muita conta para pagar. Muita conta para pagar, entendeu? Aí você, muitas vezes, acorda cansado. Aí eu já aconselharia você tomar uma melatonina ou uma das ervas cidreiras para você dormir melhor. Aí, se você ainda acorda com aquela preguiça louca, toma uma colherzinha do guaraná em pó, se mistura ali na água, num copinho de água puro, toma aquele guaraná de manhã cedo, que você durante o dia vai estar mais animado, mais agitado. Mais alguma pergunta aí? Podemos continuar falando das plantinhas que curam e cozinham. Então falamos. Estava perguntando também aqui sobre banana. A banana é ótima. Uma banana do mercado, diz que a banana é um pouquinho mais clara. Será que Olha, a banana é o seguinte, a banana, por exemplo, no SJ vende muita banana orgânica, que é o ideal. E quando você for escolher banana no supermercado que não tem orgânica, que seja menor. Porque muitas vezes a gente quer ver que a banana prata é enorme, você fala, não, deixa eu pegar essa que vai aproveitar mais. Não, você está pegando errado. Quanto maior a banana prata, por exemplo, mais agrotóxico ela tem. Por isso que é preferível você comprar muitas vezes aquela banana nanica, aquela banana ouro, que elas têm menos saída e por isso tem menos agrotóxico. E banana é muito bom, gente, para regularizar o intestino. A gestante, por exemplo, uma das frutas que ela pode comer legal é a banana calma. A banana é muito boa para, por exemplo, quem está com problema de... Como é que chama aquele negócio que vai dando, vai doendo? Cãibra, para quem tem cãibra, tem muita cãibra, normalmente paciente que está tomando hidroclorotiazida, que dá muita cãibra, você pode colocar a banana na sua alimentação. À noite, antes de dormir, se amassar uma bananinha e colocar um mel, nossa, aquilo dá um sono bem tranquilo. Mas só saiba escolher. Não pensa assim, quanto maior a banana, mais legal, não. Quanto menor a banana, mais legal a banana vai ser, porque ela vai ter menos agrotóxicos. Memória. A pessoa falou que antes a memória está horrorosa. Tá. Então nós também tem a memória fraca. Tá? Nós temos 2 plantas para memória. Uma é a ginkgo biloba, que já é conhecida milenarmente, né? Mas eu falei, por exemplo, quem tem problema de trombose ou faz algum tipo de uso de anticoagulante, como varfarina, tem que tomar cuidado com a ginkgo biloba. E temos uma outra planta que tem sido pesquisada e está saindo para todos os cantos aí falando dela, que é o alecrim. O uso do alecrim, né, de 2 a 3 vezes por dia, você faz a infusão do alecrim, que é o quê? Jogar água fervendo em cima, tampar, abafar, esperar 20 minutos, coar e tomar.
tomar no máximo 3 vezes por dia. E você pode tomar uns 4, 5 dias, depois você tem que parar. Que como eu falei, o alecrim, o excesso dele pode levar muitas vezes a crises convulsivas. Então quem tem problema de crise convulsiva, de epilepsia, tem que evitar o alecrim. Mas todos os dois são bons para a memória, e a outra também é a Paulínia cupana, que é o guaraná em pó. O ideal é você comprar o guaraná em bastão. Lá a Sinara também, se você pedir, ela consegue encomendar lá no Mercado Central. O guaraná em bastão e ralar. Você rala um tanto, é meio duro para ralar, mas você rala um tanto, põe um vidrinho e vai utilizando também de manhã cedo, todo dia, que ele ajuda também a ativar a sua memória. O pessoal está perguntando aqui o seguinte, está dizendo que o seguinte, não tem diabetes, mas tem dificuldade de cicatrização. Tem alguma coisa que é bom para tomar para cicatrização? Tem que olhar, não bom para cicatrização. Mas assim, quando você cortar e já vê que demora a cicatrizar, nós temos o Confrei, que tem a pomada de Confrei, nós temos a babosa, tem hoje em dia a pomada de babosa, e nós temos também aqui que o Mel Santa Bárbara produz, que é uma pomada de calêndula com própolis. Eu acho que eles têm de camomila com própolis e calêndula com própolis. Todas duas excelentes para cicatrização. Outro dia, você se brincando com o cachorro lá e deu uma unhada no braço dele, na hora eu lavei, você lava. Lembrando que toda ferida, a primeira coisa é lavar bem com água e sabão. Lavou bem, enxugou direitinho, você vem com essa pomada de própolis e calêndula, lá do Mel Santa Bárbara, que eles produzem, e aí você vai ver que aquilo vai cicatrizar rapidinho. E você tem que estar fazendo sempre exame, porque essa questão de problema de cicatrização, tem que fazer um exame melhor, né? Saber quando você tem esse ferimento, se sangra muito. Então tem que tomar alguns cuidados, porque normalmente dificuldade em cicatrização é comum em paciente diabético e paciente hipertenso, que é o mais comum. Pode ser hipertensão aí, hein? Pode ser. Tem que conferir. Inclusive, todo sábado, primeiro sábado do mês, lá na farmácia Fármacos Rede Nova, você tem o Hiperdia, que é justamente para conferir a hipertensão, diabetes. Eu vi ontem, né? Eu vi sábado lá, você estava lá, estava cheio de gente. Todo sábado, primeiro sábado do mês. Quando não é na João Mota, é na Antônio Pereira Rocha. Tá sensacional, isso é muito importante. Muito importante. É muito importante para você também que tem a sua... Eu quero muito parabenizar as meninas que trabalham, as enfermeiras dos bairros, sabe? Que vão de casa em casa, as agentes de saúde. Rapaz, você não tem noção da importância dessas pessoas. Super. Tem gente que não tem condições, que às vezes trabalha o dia inteiro e não consegue receber um agente de saúde na sua casa. Mas quem tem condições de receber, receba com carinho, com atenção. Não, toma um café comigo aqui, chama como se fosse alguém da sua família. Porque, gente, as meninas, olha que legal, Anderson. Teve agora o Ministério da Saúde, vai fazer um treinamento com essas agentes comunitárias de saúde para ensiná-las a medir a pressão arterial e a fazer aquele exame de glicose. Olha que legal. E a agente de saúde, gente, ela é o profissional mais importante do PSF. Só falar, não, a Josi está doida. O mais importante é o médico. Não é não. O mais importante é a enfermeira. Não é não. O mais importante é o agente comunitário de saúde que vai na sua casa e ali vai ver as coisas que estão acontecendo para poder levá-la para a enfermeira e para o médico. Porque muitas vezes aquela pessoa não tem condição de sair. Às vezes é um idoso que está abandonado, às vezes é uma pessoa que está lá adoentada, está sem família, sem ninguém. Às vezes é uma criança, um bebê que está lá sem vacinar, ela comunica tudo aquilo ao posto de saúde. Então, como o Anderson disse, receba a agente de saúde com o maior carinho, que elas são a principal elo de ligação entre você e o posto de saúde. Um beijo para todas as agentes aqui da nossa cidade. Um abração, minha turma trabalha bastante, viu? Trabalha bastante. O que mais temos para hoje? Vamos continuar aqui, ó. Então falamos do limão, falamos da sálvia, falamos do manjericão, tem o hortelã é massa.
Nossa, né? Hortelã você usa para quibe, usa na comida, aí comeu demais. Mulher, por exemplo, tem que tomar maior cuidado. Depois de 35 anos, depois de 40 anos, a gente engorda comendo pouquinho. Entendeu? Mulher, depois né? fica, mulher engorda bem mais do que homem, principalmente da questão. Ou só barriga. Homem é mais barriga, mulher é aqui do lado, perna, mulher engorda muito mais fácil do que homem. E depois vocês ficam aí tomando quanto é bobagem para emagrecer. Então tem que tomar cuidado. Mas no caso desse filho de 16 anos, igual eu te falei, você tem que olhar se ele é altão, grandão, tá praticando esporte. Nada. Pode só videogame. Não, videogame não Só pode. futebol. Não pode, porque aí fica tapado também, além de ficar tapadinho, né, gente? Que hoje em dia vocês sabem que aumentou muito o número de suicídio entre adolescentes por conta de computador, viu, gente? Por conta de internet, por conta de ficar só jogando videogame, por conta só de ficar na frente da televisão. Então você tem que nadar contra a maré, mamãe. Você não pode deixar seu filho na frente da televisão, na frente da internet, na frente de joguinho o dia inteiro, não. Pode não. Põe o menino pra rua. Outro dia colocaram um negócio super engraçado. Que na nossa época, Anderson, os pais da gente ficavam gritando, vem pra casa, a gente brincava na rua, pique esconder, queimada, jogo. Nós a gente corria o dia inteiro, acabava de fazer o dever de casa e ia pra rua brincar. Hoje em dia é o contrário, os pais têm quase que expulsar os meninos pra rua, Verdade. que ficam o tempo todo só dentro de casa, só mexendo em tablet, mexendo... Nossa, é um horror, não pode. Não fica sendo que eu tô fazendo a mesma coisa que eu tô lendo as perguntas aqui, viu, gente? Só você é outra. Narciso tá perguntando, Josi, qual chá é bom para baixar glicose? Faço uso de metformina 850mg. Ó, que pergunta ótima. Como é que é o nome dele? Narciso. Ô Narciso, que pergunta importantíssima. Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas palestras. Porque você pode observar, se você colocar ali na lista da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nenhuma das listas dela tem plantas para diabetes. Por quê? Porque a diabetes é uma doença muito grave, né? Se a pessoa descontrola, a gente ouve falar demais, Anderson. Começa a amputação do dedinho do pé, depois amputa a perna, depois a pessoa fica cega, depois entra em coma. Então, a diabetes é uma doença extremamente perigosa. Por isso, não foi liberado nenhuma planta medicinal que tenha comprovação científica da atuação dela. Principalmente quem já toma algum hipoglicemiante, como é o seu caso, que toma metformina. Eu vou te explicar direitinho por quê. Se você tomar a metformina ou alguma daquelas plantas populares, né, que a população utiliza para baixar a glicose, o que vai acontecer? Vai abaixar demais sua glicose. E a hipoglicemia, gente, ela é tão perigosa quanto a crise hiperglicêmica. Isso mesmo. Com hipoglicemia, a pessoa começa a ter sudorese, batimento cardíaco acelera, né? Começa a ter, a visão fica turva e muitas vezes pode levar aquele paciente a óbito. Então, por isso que eu aconselho a você não utilizar nenhuma planta medicinal para combater o diabetes. O ideal é atividade física, reeducação alimentar. Isso é fundamental para o paciente diabético. Se você não equilibrar a sua alimentação, não adianta nada, nem a metformina adianta. E nós sabemos que a diabetes tipo 2, né, que é o caso de diabetes adulto, que é onde você usa esses hipoglicemiantes, se o paciente não reeducar a alimentação, ele vai ficar tomando metformina ou glibenclamida por um tempo e depois vai se agravar a diabetes e ele vai ter que também tomar a insulina. Então, muito cuidado, muito cuidado com receita de amigo, receita de comadre, receita de vizinho, receita que apareceu na internet. Muito cuidado. Igual eu tenho explicado assim, como é que você procura a planta medicinal na internet? Primeiro você põe o nome popular que você conhece, aí vai te dar o nome científico, que é o nome de batismo. Depois, com aquele nome científico, você procura e colocando Anvisa, ou então colocando o nome científico, problemas que causam.
que se você colocar só o nome da planta, vai aparecer 1000 plantas medicinais. Exatamente. A maioria sem pesquisa nenhuma científica. Inclusive tinha um chá, uma época aí que vendia, mas esse chazinho vinha um pacotinho desse tamanho. Vinha mais de 2000 plantas diferentes do chá. Pode não. A última planta aqui, que é a Cucurbita pepo, que é a abóbora, além de Como é que é o nome do negócio? Cucurbita pepo. Nunca ouvi falar. Pepo, eu sabia que desenho da pepa. É o nome científico, o nome de batismo da abóbora. E a abóbora é uma alimentação excelente e, além disso, as suas sementes, torradas e cruas, são gostosas, é utilizada como vermífugo e também na multimistura. Eu falei muito da multimistura esse final de semana com uma amiga minha que esteve aqui, a Eunice e o Tony, lá de Guanhães, que tiveram aqui em casa esse final de semana, e ela falando que como se utilizou muito na multimistura. Eu cheguei a fazer muito a multimistura para poder dar para o paciente, principalmente para gestante, para criança que estava muito desnutrida, né? Você pega o pó da folha de mandioca, pó da folha de batata doce, farelo de arroz, farelo de trigo e a semente de abóbora torrada. A gente fazia multimistura, que aquilo é excelente. Então, nós temos também, falamos dessa lista de plantas que você tem na alimentação e é medicinal, que é o limão, a sálvia, a alfavaca, as hortelãs, o alecrim, a salsinha, o alho, a cebola, o abacate e a abóbora, que todas são excelentes para a nossa saúde. Então estamos aqui no final do nosso programa. Como eu já falei, estou deixando aqui com o Anderson 2 folhetinhos, cuidado no uso das plantas medicinais e emagreça com saúde, para você ficar informado e não tomar as plantas erradas. Um beijão para todos, até semana que vem, fiquem com Deus.